Vamos aguardar a professora subir para a gente fazer uma oração. Senhor, no nome de Jesus eu quero te agradecer por esse momento. Que o Senhor esteja dando ordem a seus anjos a nosso respeito nesse momento, nos guardando. E que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento nessa noite. Que nós não venhamos a sair daqui da mesma forma que entramos. E que no nome de Jesus o Senhor esteja falando poderosamente ao nosso coração. Me diminua, Senhor, coloca um guarda na minha boca. E que o Senhor esteja fazendo a sua vontade nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como sabemos, estamos literalmente em guerra nesse tempo. E eu hoje, voltando para minha casa do trabalho, já consegui ver como que a cidade já está movimentada. Como que já tem bastante gente aqui em Barretos. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. É um tempo que somos chamados para fazer a vontade do Senhor, especificamente em oração. E aqui estamos, e que venhamos a ser vitoriosos diante dessa batalha que Ele está nos levantando. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então a nossa arma, qual será a nossa arma nesse tempo? Não que não seja, mas mais especificadamente nesse tempo da festa do peão, nesses 11 dias, jejum e oração. Eu estava lendo uma coisa interessante aqui, nós vamos chegar lá, mas eu queria também já colocar agora uma coisa interessante. Em Daniel capítulo 10, no versículo 3, ele fala também que manjar desejável não comi. É tempo de fazermos um jejum específico também ao Senhor. É o recado que o Senhor nos dá. Aquela coisa que você gosta, aquela coisa que você não fica sem. Coloca isso diante do Senhor, tira diante desses dias que o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Spurgeon. Nesse tempo nós vamos fazer uma missão tremenda, muito grande. Muitos missionários queriam ter a oportunidade que nós vamos ter. Em vez de Deus nos enviar, o Senhor fez ao contrário. O Senhor envia para nós orarmos no conforto das nossas casas. Ou somos um missionário, ou somos um impostor. Sobre fortaleza. O versículo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem nem a força para desligar a TV? Leonardo Ravenhill. Como que vamos batalhar, ficar face a face com o inimigo, repreender, expulsar, mandar embora, se a gente não consegue sair da zona de conforto, TV? Se a gente não consegue sair da rede social, se a gente não consegue diminuir na alimentação, se a gente não consegue obedecer a Deus, como que vamos lutar? Irmão, se você não tiver a fim de desligar a sua TV, tirar o seu pecado da sua vida,
nesse tempo específico, não vai adiantar a sua oração. Seja firme, busque a força em Deus que Ele vai te dar. Busque o poder no Senhor que Ele vai te fortalecer. Convido os irmãos a abrir em Salmos capítulo 66. Essa foi uma pequena introdução. Salmos 66. Salmos 66, versículo 16. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Então o Senhor está fazendo um convite. Vinde para ouvirmos, nós que tememos ao Senhor, para contarmos o que Ele tem nos feito. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Então oramos ao Senhor, exaltamos ao Senhor. Se atentem ao 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado conhecido. Se eu ficar pensando naquele pecado conhecido, colocar ele na minha mente, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Qual é a sua iniquidade? Qual é o seu pecado conhecido? Eu vou confessar o meu pecado para os irmãos. A minha iniquidade que eu tenho sido exortado é sobre a área sexual. Eu com a minha esposa tenho a relação, passa 2, 3 dias, a procuro de novo, aí não acontece, eu a trato mal, eu brigo com ela, eu emburro, eu já não trato da forma que ela merece, já não trato da forma que agrada a Deus. Essa é a minha iniquidade. E a sua? É o orgulho, como foi falado? É a mentira? É a avareza? É a ganância? Qual a sua iniquidade? Porque se a gente ficar preso na nossa iniquidade, o Senhor não nos ouvirá. O Senhor não vai nos ouvir se estivermos com essa iniquidade. Convido os irmãos para abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É o nosso texto base. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 1. Aqui é quando Herodes está perseguindo os apóstolos, mata Tiago e manda prender Pedro. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Foi o primeiro apóstolo que morreu. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então ele falou: nossa, então eu matei Tiago, o povo dos judeus gostaram, então eu vou no líder. Mandou prender a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Então ele ficou na prisão com Pedro, 16 soldados, olhando ele, guardando ele, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava lá, orando, jejuando, a palavra contínua. Contínua, a igreja estava orando, a igreja não estava vendo ele livre, não estava vendo ele solto, mas a igreja não parava de orar. É a nossa obra, porque nós não vamos ver os frutos agora, hoje, mas nós devemos orar e orar e orar.
6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, com as algemas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então ele estava extremamente preso, guardado. Verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas cadeias. Então o anjo foi lá, tocou nele, ele se levantou. Só que aqui tem uma pérola muito grande, uma coisa muito tremenda. O anjo buscou Pedro na prisão. O anjo foi lá, cutucou a Pedro na prisão. Mas a oração foi buscar o anjo. A oração, a intercessão da igreja, a intercessão a Deus, Deus deu ordem ao seu anjo para ir lá libertar a Pedro. Quero perguntar aos irmãos, qual a sua experiência com oração? Suas pedras memoriais. O que você tem em memória que você orou e Deus já te respondeu, que você teve certeza que foi Deus? Eu trouxe 3 exemplos da minha vida que marcaram a minha vida na minha caminhada cristã, que eu comecei no ano de 2010. Era por volta do ano de 2011, meu pai morava em José Bonifácio, perto de Rio Preto. Nós fomos lá visitar ele, morava num sítio lá. E na volta estava uma chuva, irmãos, eu não me lembro, depois a Daniela até confirma, não me lembro de uma chuva tão forte igual aquela chuva. Você não via um palmo na sua frente, na volta, umas 5 horas da tarde. Escureceu, estava preto o tempo, e água. E a Dani falou, vamos parar, paramos. O que ela falou? Vamos ligar para a Dona Eunice orar por nós. Pegamos o telefone, deu área, ligamos para a Dona Eunice. Irmãos, diante de Deus, não deu 5 minutos, o céu clareou. O céu clareou. A Dona Eunice fez a oração da casa dela, clareou, parou a chuva, o sol voltou. 5, 5 e meia, não na maior força, aquele solzinho da tarde. O sol parou, irmãos, aquilo reavivou tanto a minha fé, e eu estava lembrando disso. Como Deus é tremendo. Coisa de 5 minutos. A segunda coisa, quando estava tendo na igreja um processo de libertação, que a gente vinha e confessava os nossos pecados e passava pelo processo de libertação, minha esposa foi fazer e aconteceu dela dar o testemunho dela quando ela estava no mundo, na parte da prostituição. Eu não sabia. Aí eu me lembro que aí ela me contou junto com a liderança, eu fiquei muito abalado, eu queria sumir, me matar, largar a mão de tudo. Eu me lembro que numa sexta-feira eu trabalhava à noite na Mariol, enfurecido, liguei para o pastor, nós ficamos 17 minutos no telefone, conversando, debatendo. Eu falei que eu não queria mais sair, era uma sexta-feira. Eu saí às 6 horas da manhã no sábado. Cheguei no sábado em casa, me ajoelhei e quebrantei, me rasguei para o Senhor. Eu queria largar tudo, sair, abandonar casamento, voltar para o meu pai, para o mundo. Aí eu orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, me dê forças, me mostra, me revela, tira isso da minha vida. Orei, fiz essa oração e o Senhor falou assim, abre a Bíblia. A Bíblia estava fechada assim, irmãos. Eu falei, aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, se o Senhor existe, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar comigo. Na hora que eu fiz assim, abri, caiu em Isaías capítulo 61, aquela parte que Jesus depois fala no templo, o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para levar aos quebrantados. Então eu entendi, eu falei, não, Deus está comigo, eu vou segurar firme, eu vou perdoá-la. Tanto é que ela não estava comigo na época, mas eu fiquei tão ofendido, o meu ego de homem me ofendeu tanto que eu queria desanimar, largar a mão de tudo. E o Senhor falou comigo. Agora a terceira experiência que eu tive com Deus
Nós já vem orando faz uns 3, 4 meses, desde que o Leonardo está na clínica, por um novo serviço dele. E nós orando. A Dani falou assim: e lá no seu serviço? Por que você não arruma lá para ele? Eu falei: jamais, lá não está precisando de ninguém, não dá, eu não quero trabalhar com ele e tal. E fui refletindo nisso, passou uns 15 dias, a gente lá, do nada meu patrão me liga: ô Jorge, vamos. Ô Jorge, que tal abrir uma vaga para o seu filho? Que tal abrir uma vaga para o seu filho? Do nada. Eu falei: Senhor, que resposta, irmãos. Muito forte, muito tremendo. Então, o que eu tenho para deixar para os irmãos, que Deus tem respondido as orações. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Convido os irmãos para abrir no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel. Um anjo conversando com Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, por causa da nossa oração, o Senhor vai dispensar quantos anjos forem necessários. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, podemos entender, a potestade da cidade de Barreiros, do estado de São Paulo, do Brasil, se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, Jesus, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, o Senhor enviou anjos, só que ele também se apresentou ali naquela batalha. Jesus também foi ali ajudar ele naquela batalha. Aí eu fiz uma anotação: o Senhor está liberando um batalhão de anjos para nos ajudar. Continuando no versículo 19: e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. Então Jesus vai novamente lutar ao nosso lado, ao nosso favor. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O que significa isso? Então vai sair o príncipe da Pérsia, e depois vai vir o príncipe da Grécia. O que a gente entende como isso? Que a guerra não vai parar por aqui, não vai parar nesses 11 dias. Essa é a nossa guerra. É a guerra dos 144 mil, é a guerra do alto clamor, é a guerra dos últimos tempos. Então essa guerra, como o irmão já trouxe aqui, eu convido os irmãos para ler o versículo 10, capítulo 10, versículo 1, a terceira parte, depois do ponto e vírgula, Beltesazar: e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Então trata de uma guerra prolongada, não vai ficar só nesses 11 dias, durante esse mês de agosto. A nossa guerra, o nosso chamado é até o tempo do fim. Para permanecermos vivos nessa guerra, devemos estar preparados, sem brecha, vigilantes e atentos. É tempo de vigilância. Deus responderá às nossas orações se nós formos
sinceros, se a gente tirar a iniquidade da nossa vida, tirar o pecado da nossa vida. Convido os irmãos a abrir em 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Então, diante dessa guerra prolongada, diante dessa batalha, o Senhor nos faz um apelo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tirar o orgulho, se humilhar verdadeiramente, se despir e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o desejo do Senhor. O Senhor quer nos perdoar, nos libertar, mas e nós? Verdadeiramente queremos estar diante dessa guerra de pé? Queremos estar diante da face de Deus, prontos para batalhar com Ele? Salmos 145. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor espera só uma coisa de nós: a verdade, a sinceridade, o quebrantamento. Chega de orgulho, chega de sermos chamados de igreja orgulhosa. Vamos ser humildes, vamos nos quebrantar, vamos nos entregar diante das mãos de Deus, que Ele irá nos ajudar. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Não é somente naquele tempo que você está na escala, que você colocou seu nome na escala. No seu trabalho, caminhando, andando, vai fazendo orações, vê uma pessoa embriagada, uma pessoa correndo com o carro, vê na cidade, ora por aquela pessoa, interceda, ore pelos seus familiares. Não se esqueçam também de orar pelas retaliações, que vão ser, o diabo vai querer tentar muito contra as nossas vidas. Não se esqueça da armadura. Amém? Orai sem cessar. Então, em todo o tempo do nosso dia, fazendo alguma atividade, almoçando, no trabalho, a oração ali, orando, intercedendo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus é real, gente. Creia naquele que é galardoador. Acredite na sua oração, faça com fé que Deus vai nos dar muitos frutos. E esses frutos a gente vai conhecer só na eternidade. Convido os irmãos para abrir em Colossenses, capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando significa vigiando nela com ações de graça. Seja grato a Deus, agradeça, glorifique ao Senhor. 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. O que Deus está falando aqui para nós?
que não vai ser a oração na nossa casa, mas que nós venhamos a ser obreiros aprovados, que nós venhamos a ter uma palavra pronta. Se a gente for no supermercado encontrar alguém que nos perguntar, se você estiver na fila de um banco, de uma lotérica, ouvir, você viu os outdoors, ou se alguém desse te perguntar sobre o sábado, te perguntar, te inquirir sobre isso, que você tenha a palavra na ponta da língua. Aqui, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou preso, para que manifeste como me convém falar. Sim, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Tenha sabedoria, tenha discernimento. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então você tem que estar pronto para dar uma resposta para cada um daquilo que as pessoas te perguntarem. Convido os irmãos a abrir a palavra em Zacarias capítulo 8. Foi um texto que a irmã trouxe no sábado, que o Senhor tinha falado comigo também. Eu até comentei com a minha esposa no sábado, na hora que ela falou Zacarias 8. Aí eu já falei na altura que seria. Zacarias capítulo 8 e o versículo 16. Eis as coisas que deveis fazer. Essa é Deus falando para nós. O que devemos fazer nesse tempo? Falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Tira a mentira da vida. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. O que significa executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas? Dentro da sua casa. Esposa, seja sábia, edifique o seu lar. Marido, ame a sua esposa. A mulher, a palavra do Senhor fala em Pedro que a mulher ganha o marido sem nenhuma palavra, somente com as suas atitudes, com os seus gestos. Executai juízo de verdade e de paz nas suas portas. Nesse tempo, é tempo de paz, tempo de vigilância. 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Inveja, tira a inveja da vida nesse tempo, tira a inveja da sua vida. Nem ame o juramento falso, mentira, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Como que a cidade de Barretos está nesse tempo, irmãos? Cheio de muitos habitantes de outras cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Você vai? Eu também irei. Então dê testemunho. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Então vai vir muito povo de todos os lados suplicar a bênção do Senhor. Muitas pessoas vão ser convertidas por essa obra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, significam nações, muita gente, de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então as pessoas vão olhar para esses outdoors, as pessoas vão ver esses outdoors, a palavra vai entrar no coração delas, que elas vão falar: essa é a verdade, é o sábado. Eu nunca li isso na minha Bíblia, mas é o sábado. Não devemos também só orar por pessoas de fora, vamos orar pelas pessoas de Barretos, pelas igrejas apostatadas, orar pelos nossos familiares para cruzar com um outdoor desse e ser convertido, orar por nossas vidas também.
Que a gente olhe para os outdoors e veja e receba o que Deus tem para nós. Convido os irmãos para abrir a palavra de Deus em Abacuque. Depois de Naum. Abacuque, capítulo 2. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei. O Senhor falou para mim ler a palavra e ministrar o que Ele me disse. Sobre a minha guarda estarei. Então nós vamos estar lá no nosso tempo de escala, na nossa oração. E sobre a fortaleza me apresentarei. Vamos estar diante de Deus. E vigiarei, e orarei, e intercederei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for perguntado. Então vamos ver, vamos orar para o que Deus vai ministrar no nosso coração e qual vai ser a nossa resposta quando formos perguntados. Olha que tremendo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas. Do que é feito o outdoor? Para a que possa ler o que correndo passa. Então aquela pessoa que está no trânsito, está no dia a dia, está festando, está alcoolizada, está drogada, mas ela vai ler, a mensagem vai estar lá. 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará. O sábado é eterno, até o fim ele vai falar, até a eternidade. E não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Para que nossas orações não sejam impedidas nesse tempo, devemos nos arrepender, devemos tirar o orgulho da nossa vida, sermos humildes, crer naquilo que a gente está orando, crer na nossa obra. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa é a promessa do Senhor para nós. Amém?